Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Me chamo Marlon Borba, sou pastor e estou aqui contigo todos os dias. Vídeos como esse é uma ministração da palavra curta e algo, para que possa ser aplicado no seu dia a dia. Eu quero meditar hoje contigo no texto tão conhecido em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é o capítulo perdido das Escrituras. Por que a gente brinca isso? Porque lá fala sobre o filho que se perdeu, a ovelha que se perdeu e a dracma perdida. Então, eu não quero me deter hoje à dracma, não quero me deter também à ovelha, mas quero falar um pouquinho sobre o filho que se perde. Contexto: a Bíblia vai dizer que havia um pai, dois filhos, o filho mais novo, ele pede a herança para o seu pai. Diz assim: pai, eu quero já receber aquilo que me é de direito. O pai não estava morrendo, mas quando o filho afirma isso, ele está dizendo: olha, ainda em vida eu quero aquilo que eu receberia na sua morte. Isso é muito forte, né? Ele está desconsiderando o pai vivo. O pai faz isso, dá então a parte que era do filho, e o filho pega aquilo e vai viver a sua vida. Abro aqui um parênteses aqui, presta bem atenção. Se você vive para os seus desejos, tu se tornará escravo deles. É exatamente isso que o filho ele faz. O filho sai e vai viver a sua vida, gasta com os prazeres, com os deleites dos seus desejos, até que, isso é bem importante também, até que acontece algo, algo que foge do controle. Há uma grande crise e e agora esse jovem, ele está passando por dificuldade porque o dinheiro acabou, ele tem um emprego, ele cuidava dos porcos. Sabe, quem não serve o pai certamente servirá alguém. Quem não serve a Deus certamente servirá ao diabo. Então, ele está servindo, ele está cuidando dos porcos, tamanha fome e tal, né? Tal fome que ele fala assim, né? Ou pensa assim, eu até gostaria, ou eu vou até comer a comida dos porcos. Por quê? Por causa da necessidade. Necessidade faz fazer coisas. E nesse exato momento dessa grande crise, desse jovem vivendo aquilo que tanto ele gostava de viver, né, queria viver, ele se depara com isso que eu já falei, se depara com fome, se depara com necessidade, até que ele se lembra do pai. Aqui é interessante, muito interessante, porque a Bíblia vai relatar que ele fala o seguinte: ele diz assim, poxa, os servos do meu pai, até os servos do meu pai, eles têm comida e comida de sobra. Na mesa dos servos tem comida e comida de sobra. E quando ele pensa isso, ele pensa: os servos do meu pai estão melhores do que eu. Se até os servos estão comendo e eu estou aqui passando fome, então eu não estou bem. E a Bíblia vai dizer que ele cai em si. Eu acho muito interessante essa expressão, né? Caindo em si. Quando ele cai em si, ele vê a realidade. Quando ele cai em si, ele se depara como ele está vivendo. E a gente precisa cair em si algumas vezes. A gente precisa entender como estamos vivendo. Ele cai em si e a partir desse momento ele toma uma decisão. Qual que é a decisão? É retornar lá para o pai dele. A Bíblia vai relatar então que ele volta. Onde que o pai está? O pai está na porteira, né? Ou está na porta, vendo se o filho passa ou vem, ou se achega, vem ao encontro. E nesse momento que o filho retorna, o pai está lá esperando. Imagina, né, gente? Todos os dias o pai saindo, dizendo: será que é hoje que o meu filho está voltando? Será que é hoje que ele volta? Esse é o sentimento do pai. O sentimento do filho é o coração arrependido, arrebentado. E quando há o encontro, o filho diz assim: olha, pai, eu nem sou digno de ser chamado seu filho, eu só queria uma oportunidade de trabalhar. Veja que interessante, né? Eu só queria estar na mesa dos servos. Eu só queria me assentar como um dos teus servos. O pai ele diz assim: não, tu é filho, tu não é servo. E porque tu é filho, a gente te recebe como filho. Volte.
E aí você vai lembrar, né, que o pai ele devolve dignidade para esse moço, ele manda vesti-lo, dá um anel e faz uma grande festa, um grande banquete. Pega lá um cordeiro, pega lá o gado, vamos fazer uma churrascada porque o meu filho voltou. É interessante, gente, e aí eu quero ministrar. A mesa ela está pronta, o banquete está servido, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está num tempo que existem muitas facilidades. A gente pode se alimentar de muitas outras mesas. Nós acessamos a internet, tem muita gente falando. Nós procuramos um curso, tem muitos cursos. Nós procuramos uma área específica, tem muito conhecimento. E às vezes queremos comer de tantos lugares e esquecemos de comer da comida do nosso Pai, da comida que está preparada, da comida do nosso Deus, da comida do Senhor. E isso é muito forte. Por quê? Porque às vezes fazemos igual esse jovem. A gente quer receber daquilo que nos pertence, porque somos filhos, mas nós não queremos mais participar da mesa do Pai. Nós queremos participar das outras mesas. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente se mete em furada, a gente vai servindo muita gente, a gente vai entrando em muitos lugares e a gente pode acabar servindo os porcos. Por quê? Porque nos afastamos do banquete do Pai. O filho não precisava ter saído. O filho não precisava ter se aventurado, ele não precisava ter passado fome, mas o sentimento de querer fazer a vontade dele levou ele a isso, até que se tornou escravo dessa vontade. Mas o mais interessante é que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele entende que ele tem um pai, mas ele não se achava mais filho. Ele pensa, os servos do meu pai têm comida, então eu vou voltar como servo, porque eu só quero desfrutar de pelo menos daquilo que os servos desfrutam. Bonitinho, não é? Poxa, olha que pensamento legal. Mas não é assim que o Pai deseja para nós. O Pai, ele não nos recebe como servos, mas nos recebe como filhos. E quando nós entendemos isso, entendemos o sacrifício de Cristo. Cristo morreu, pagou o preço, o nosso preço. E por causa do sacrifício que Jesus fez, nós hoje fomos adotados por Deus. Somos filhos dele. E aí nós precisamos entender que antes de comer de muitas mesas, nós precisamos comer da mesa do nosso Senhor, do nosso Pai. Há um grande banquete. E esse banquete está disponível para todos nós. O que fazer? O que decidir? Nós precisamos de um passo muito prático. Muito prático. Primeira coisa, nós precisamos cair em si. Caindo em si. Uau, é isso daqui. Caindo em si, a gente entende como estamos vivendo e a partir disso nos movemos diferente. Você pode estar alimentando os porcos, mas não é o seu lugar. Então você deve sair disso, caindo em si. Retorne para onde? Para onde você não deveria ter saído? Para a mesa do Senhor, para o banquete, para a casa do Pai. Essa é uma mensagem muito prática, porque talvez você está afastado no lugar errado e achando que Deus não te recebe como filho. Por quê? Porque você fala, eu aprontei demais, eu gastei tudo, eu desperdicei, eu ignorei. Mas o pai continua saindo na porta, dizendo, será que é hoje que o meu filho volta? E eu quero fazer um apelo para todos que estão me assistindo. Você somente precisa voltar, porque o pai está te esperando. Então volte ao seu tempo de oração, volte a congregar na igreja, volte a pedir ajuda, volte a ler a palavra, volte a ter tempo, porque a mesa está posta e o Pai está te esperando. Que Deus te abençoe. Faça isso hoje. Retorne para o lugar que você não deveria ter saído. Um grande abraço. Nos vemos amanhã.